Minha namorada mentiu sobre o trabalho, roubou a viagem de luxo que eu paguei para ir a uma festa com o chefe dela, então eu cancelei tudo e a deixei ver tudo desmoronar. Me Jason, um homem de 30 anos, e eu estou namorando Lisa, uma mulher de 28 anos, há 3 anos. Sempre fui o tipo de cara que coloca 110% nas coisas de que gosto. E Lisa não é exceção. Então, quando o aniversário dela e nosso aniversário de 3 anos acabaram caindo apenas uma semana de diferença, eu sabia que queria fazer algo grandioso, algo que ela nunca esqueceria. Passei muito tempo planejando uma viagem de 5 dias para um resort de luxo em Miami. Não era uma viagem qualquer também. Reservei a melhor suíte, organizei atividades divertidas e até reservei um jantar privado na praia. Cada detalhe foi planejado à perfeição porque, bem, eu tinha mais uma coisa em mente. Eu ia fazer um pedido de casamento. Estava economizando para esse anel há quase um ano. Não era chamativo, mas era clássico e elegante, exatamente o estilo dela. Na minha cabeça, eu nos via caminhando pela orla ao pôr do sol, ela dizendo sim e eu me sentindo o cara mais sortudo do mundo. Parecia o momento certo. Estávamos conversando mais sobre o futuro e eu queria dar esse próximo passo com ela. Quando eu contei a Lisa sobre a viagem, ela parecia genuinamente empolgada. Ela ficava dizendo como Miami seria incrível e fazia piadas sobre como iria encher o Instagram com fotos da praia, da comida e dos pôres do sol. Admito que fiquei um pouco irritado, que o foco dela estivesse mais no Instagram do que na experiência real, mas deixei pra lá. Esse é o jeito da Lisa. Ela adora compartilhar sua vida online. Mas conforme a viagem se aproximava, percebi que a empolgação dela começava a sumir. No começo, não pensei muito nisso. Todo mundo tem dias ruins, né? Mas então isso começou a se tornar um padrão. Ela começou a demorar mais para responder as mensagens e quase não atendia minhas ligações. Sempre que eu mencionava a viagem, ela dava respostas vagas como sim, vai ser divertido ou mal posso esperar, mas sem a mesma energia de antes. Tentei ser compreensivo. A Lisa mencionou que o trabalho estava estressante ultimamente, e eu pensei que fosse isso que estava deixando ela para baixo, mas ao mesmo tempo não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Perguntei se ela estava bem algumas vezes. Está algo te incomodando com a viagem? Eu dizia, e sempre que ela dava de ombros e respondia, não, está tudo bem, você está pensando demais, e mudava de assunto. Teve uma vez, cerca de 2 semanas antes da viagem, que percebi que ela estava no celular muito mais do que o normal. Normalmente, eu não pensaria 2 vezes sobre isso, porque a Lisa praticamente está grudada no celular, mas ela estava sendo extra secreta. Se eu entrava no quarto, ela rapidamente trancava a tela ou virava o celular de ponta cabeça. Eu até fiz uma piada uma vez dizendo: "O quê? Está planejando uma surpresa para mim?" Ela riu desconfortável e disse algo como: "Mais ou menos." Tentei não ficar pensando nisso, mas meu instinto me dizia que algo não estava certo. Talvez fosse paranoia, ou talvez fosse as pequenas coisas se acumulando, a energia estranha, a falta de entusiasmo e o fato de que ela estava passando mais tempo com a melhor amiga dela, Taylor, ultimamente. Normalmente, eu não me importaria com isso também. Taylor e Lisa são amigas há muito tempo, mas não consegui deixar de perceber que a Taylor sempre parecia aparecer sempre que Lisa cancelava planos comigo. Uma noite, cerca de uma semana antes da viagem, Lisa disse que tinha que trabalhar até tarde. Não era incomum, ela é designer gráfica e às vezes faz projetos freelancers fora do trabalho dela. Mas aí, quando eu olhei o Instagram mais tarde, vi uma história que Taylor postou. Elas estavam saindo para jantar juntas. Eu não falei nada porque não queria parecer controlando ou pegajoso, mas definitivamente me deixou pensando por que ela sentiu necessidade de mentir. Se ela queria sair com a Taylor em vez de comigo, poderia ter dito. Na noite anterior à viagem, eu arrumei minhas malas e verifiquei tudo: passagens, roteiro e, claro, o anel. Estava tentando manter o otimismo, apesar da dúvida persistente no fundo da minha mente. Lisa me mandou uma mensagem por volta das 22 horas, dizendo que estava super cansada
Ia dormir cedo para estar pronta para o voo de manhã. Eu falei para ela dormir bem e que eu a pegaria às 9 horas em ponto. Ela respondeu com um emoji de joinha, o que não era exatamente a resposta calorosa que eu esperava, mas eu deixei para lá. Quando fui para a cama naquela noite, não consegui afastar a sensação de que algo estava prestes a dar errado. Eu me disse que estava só pensando demais. Afinal, essa viagem seria perfeita. Como não seria? Mal sabia eu que as próximas 24 horas mudariam completamente a forma como eu via Lisa, nosso relacionamento e até mesmo a mim mesmo. A manhã da viagem começou como qualquer outra. Acordei cedo, verifiquei minha mala e passei mentalmente por tudo que eu precisava para a viagem. Foi aí que me dei conta. Meu passaporte não estava na minha mala. Não acreditei que tivesse esquecido algo tão básico, mas não era um grande problema. Lembrei de tê-lo deixado na gaveta do escritório depois de usá-lo para alguns documentos de trabalho há algumas semanas. Achei que ia passar no escritório, pegar o passaporte e ainda chegar na casa da Lisa com bastante tempo para irmos ao aeroporto. Mandei uma mensagem rápida para ela, avisando que chegaria por volta das 9h30. Ela não respondeu, mas na hora não pensei muito nisso. O escritório estava incomumente silencioso naquela manhã. Quando fui até minha mesa, vi minha assistente, Jenna, organizando alguns arquivos. Bom dia! O que você está fazendo aqui? Ainda não está pronto? Ela perguntou, surpresa ao me ver. Eu disse que estava lá só para pegar meu passaporte, mas antes que eu pudesse, ela me interrompeu. Ah, a propósito, sua reunião com a W Corp é em 10 minutos. Você se preparou para ela? Eu parei de repente. Qual reunião? Perguntei, completamente confuso. Jenna inclinou a cabeça e franziu a testa. A com a Huan Corporation. Está no seu calendário a semana toda. Você confirmou alguns dias atrás. Peguei o celular e verifiquei meu calendário. E lá estava, bloqueada como uma reunião que eu supostamente tinha concordado, mas eu não tinha confirmado nada. Meu estômago começou a virar enquanto eu rolava a cadeia de e-mails para ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi. O convite para a reunião foi enviado para mim mais cedo na semana, mas não fui eu quem respondeu. Alguém usou o meu e-mail para confirmar a reunião. A resposta dizia: Jason estará lá. Parece ótimo. E essa pessoa era a Lisa. A princípio, eu só fiquei parado olhando para o celular como se ele fosse me dar uma resposta. Por que Lisa faria isso? Ela mexeu no meu calendário por acidente? Ou foi algo intencional? Eu queria pensar que havia uma explicação lógica, mas lá no fundo eu já sabia a verdade. Lisa me armou. Isso não foi apenas um mau momento. Eu sabia que não conseguiria faltar a uma reunião uma vez que estivesse no calendário. A realização me atingiu como um tonel de tijolos. Ela planejou isso. Enquanto isso, o tempo estava passando e eu não tinha tempo para organizar minhas emoções. Jenna me disse que a equipe One já estava na sala de conferências esperando para discutir um possível acordo. Faltar à reunião não era uma opção, não sem prejudicar minha reputação e possivelmente o relacionamento da empresa com um dos nossos maiores clientes. Então, eu fiz o que tinha que fazer, tranquei minhas emoções, coloquei meu rosto profissional e entrei naquela sala de conferências como se nada estivesse errado. Mas durante todo o tempo, minha cabeça estava girando. Eu não conseguia parar de relembrar as últimas semanas na minha mente. Lisa estava agindo de forma estranha há algum tempo, evitando conversas sobre a viagem, cancelando planos e passando mais tempo com o Taylor. Eu tinha descartado isso como estresse ou relacionado ao trabalho, mas agora tudo parecia calculado. Enquanto a reunião se arrastava, eu continuava verificando meu telefone, dando a Lisa o benefício da dúvida. Talvez ela me mandasse uma mensagem com algum tipo de explicação, mas não havia nada. Quando a reunião finalmente terminou, eu corri para fora da sala e voltei para minha mesa. Meu primeiro instinto foi ligar para Lisa, mas antes que eu pudesse, algo me disse para verificar o Instagram dela. No começo, parecia ridículo. Por que o Instagram dela teria algo a ver com isso?
mas quando abri o aplicativo e vi os stories dela, meu coração afundou. Lá estava ela no resort que eu tinha reservado para nós. Ela estava descansando à beira da piscina com o Taylor, rindo e parecendo não ter nenhuma preocupação no mundo. Eu continuei assistindo e rolando pelos stories dela. Um deles mostrava a suíte que eu tinha reservado, nossa suíte, a mesma que eu imaginava que ficaríamos, comemorando o aniversário dela e o nosso aniversário. E ela não estava sozinha. O Taylor estava lá, claro, mas também estavam alguns caras que eu não reconhecia. Todos estavam sorrindo, rindo e posando para a câmera como se estivessem se divertindo muito. Tentei ligar para ela novamente, direto para a caixa postal. Então eu mandei uma mensagem. Que diabos está acontecendo? Por que você está no resort sem mim? Nenhuma resposta. Eu não podia acreditar. Ela tinha usado minha reserva, meu dinheiro para fazer essa viagem sem mim. E não apenas sem mim, mas com um grupo de pessoas que eu nem conhecia. Fiquei olhando os stories dela por o que pareceu uma eternidade tentando entender o que estava vendo. A Lisa daqueles vídeos não era a pessoa que eu achava que conhecia. Ela não era essa pessoa com quem eu passei 3 anos planejando um futuro juntos. Eu me senti mal. Depois de juntar todas as peças, não consegui mais me segurar. Eu liguei para Lisa de novo e de novo, cada toque de telefone me deixando mais irritado. Ela não estava atendendo e, sinceramente, não estava surpreso. Parecia que ela estava me evitando de propósito, como se me ignorar fizesse com que tudo isso desaparecesse. Mas essa manhã, depois de umas 12 ligações, ela finalmente atendeu. Eu nem deixei ela começar. Que diabos está acontecendo, Lisa? Você sabota minha manhã para roubar a viagem. Eu podia ouvir minha voz tremendo, uma mistura de raiva e descrença. A resposta dela foi completamente casual. Jason, eu precisava dessa viagem para clarear minha cabeça. Você está sempre tão tenso e focado nos seus planos. Eu só queria me divertir um pouco. Clarear a cabeça. Se divertir. Minha mente estava a mil. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Se divertir. Lisa, eu planejei isso para nós. Isso não era uma simples viagem aleatória. Era o nosso aniversário e o seu aniversário. Eu ia te pedir em casamento. Eu deixei tudo sair porque, a essa altura, qual era o sentido de segurar tudo? E então, ela disse as palavras que provavelmente vão ficar comigo para sempre. Bem, talvez seja bom que você não tenha feito isso. Honestamente, você é meio chato às vezes. Eu sabia que você só ia matar o clima. Chato. Matar o clima. Foi como se tudo o que eu pensava saber sobre o nosso relacionamento fosse uma mentira. Eu passei meses planejando essa viagem, não só para ela, mas para nós. Eu investi meu tempo, esforço e dinheiro para fazer isso perfeito, e ela teve a audácia de jogar isso na minha cara. Foi isso. Eu terminei. Tudo bem, Lisa, eu disse, tentando manter a calma na voz. Se você acha que eu sou tão chato, então você não precisa dos meus planos, do meu dinheiro ou da minha ajuda. Aproveite a viagem. Agora você está sozinha. Antes que ela pudesse responder, eu desliguei. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu discava o número do resort. Quando consegui falar com a recepcionista, expliquei tudo. Como minha namorada tinha feito check-in sem mim, como ela não estava autorizada a usar minha reserva e como ela nem deveria estar lá sozinha. A recepcionista foi incrivelmente compreensiva e simpática. Ela disse que faria tudo o que pudesse para me ajudar. A primeira coisa que pedi foi que os dias restantes da estadia fossem cancelados. Ela me informou que, como a Lisa já tinha feito o check-in, eu não poderia obter um reembolso total, mas poderia reaver a maior parte do dinheiro das noites não utilizadas. Eu concordei imediatamente. Perder um pouco de dinheiro valia saber que ela não poderia aproveitar o resto das suas férias roubadas. Em seguida, eu cancelei todas as atividades que havia reservado: o jantar privado, a viagem de snorkeling, até o passeio de pôr do sol que eu tinha planejado para o pedido de casamento. Cada cancelamento foi como tomar de volta um pequeno pedaço de controle. Por fim, perguntei sobre os voos de retorno. Como eu havia reservado tudo pela mesma agência de viagens,
Pude cancelar o bilhete dela. Esse foi bom. Algumas horas depois, meu telefone começou a tocar novamente. Lisa finalmente percebeu o que eu fiz. As mensagens começaram com raiva. Você é um idiota mesquinho. Não acredito que você arruinou minhas férias assim. Depois, elas se transformaram em chantagem emocional. Uau! Não achei que você fosse tão imaturo. Você realmente precisa amadurecer. E, finalmente, ela começou a implorar. Jason, por favor, eu cometi um erro. Só rebuca o voo e podemos conversar sobre isso quando eu chegar em casa. Eu ignorei todas. Ela me ligou também, mas eu não atendi. Eu não podia. Eu estava muito irritado, muito enojado para ouvir a voz dela de novo. Lisa não apenas me traiu. Ela planejou essa traição, ela foi pelas minhas costas, arruinou meu cronograma e mentiu para mim. Tudo isso para poder aproveitar uma viagem de luxo às minhas custas com um amigo dela e alguns caras aleatórios. Eu não estava apenas com raiva dela, eu estava com raiva de mim mesmo por não ter visto isso antes. Mais tarde, decidi bloqueá-la. Eu não queria ouvir suas desculpas, suas justificativas ou seus insultos. Eu precisava me concentrar em mim mesmo e descobrir para onde ir a partir daqui. Mas antes de fazer isso, escrevi uma última mensagem para ela. Você queria clarear a cabeça e se divertir. Vá em frente, mas não espere que eu limpe a bagunça que você fez. Encontre seu próprio caminho de volta para casa. Então, eu cliquei em bloquear. Enquanto escrevo isso, Lisa ainda está tentando entrar em contato comigo por todos os canais possíveis. Ela está usando os telefones dos amigos, me enviando e-mails, até me mandando mensagens em aplicativos que eu esqueci que tinha. As mensagens são uma mistura de raiva e desespero. Uma hora, ela está me chamando de criança por cancelar tudo, e na outra, ela está implorando para que eu a perdoe. Vou manter vocês atualizados sobre como tudo isso vai terminar. Eu realmente apreciaria qualquer comentário ou conselho. Atualização 1. Olá a todos! Eu queria dar uma atualização porque as coisas pioraram desde meu último post. Primeiro, só quero agradecer por todo o apoio e conselho. Muitos de vocês me incentivaram a contar aos pais da Lisa o que aconteceu. E honestamente, eu não tinha certeza no começo, mas depois de pensar sobre isso, percebi que eles merecem saber a verdade, especialmente porque ela provavelmente os procuraria para pedir ajuda. Então eu queria garantir que tudo estivesse claro para eles. Os pais da Lisa, vamos chamá-los de Thompsons, sempre foram bons para mim. Sua mãe me chamava de futuro genro e até brincava sobre como guardaria um lugar no álbum de fotos da família para mim. Seu pai era um pouco mais reservado, mas nos conectávamos através de esportes e projetos de DIY sempre que visitávamos. Eles genuinamente pareciam gostar de mim, e eu também gostava deles. Então, pensei, por que não contar a eles o que a filha deles tem feito? Eu liguei para a mãe dela primeiro. Oi, senhora Thompson. Espero não estar te pegando em um momento ruim. Comecei tentando manter o tom calmo e respeitoso. Ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Jason, está tudo bem? Você parece sério. Então, eu contei tudo para ela. Não segurei nada e fiz questão de enfatizar o quanto as ações da Lisa foram calculadas. Sua mãe ficou em silêncio no começo, mas depois soltou um suspiro profundo. Jason, sinto muito. Eu não fazia ideia. Acontece que a Lisa também mentiu para eles. Ela disse aos pais que eu não poderia ir na viagem por questões de trabalho e que ela não queria deixar os ingressos irem para o lixo. Aparentemente, ela se pintou como a vítima da minha suposta obsessão por trabalho, dizendo que estava usando a viagem para clarear a cabeça depois de ter sido tão negligenciada por mim. Ouvir isso me deixou ainda mais irritado. Não só ela me traiu, mas tentou se fazer de vítima na frente da própria família. Sua mãe se desculpou várias vezes, dizendo que isso era tão diferente da Lisa e que não conseguia acreditar que a filha dela faria algo tão egoísta. Foi quando me dei conta. Lisa não estava mentindo só para mim, ela estava mentindo para todos. Ela não apenas manipulou meus planos,
ela manteve a própria família na escuridão também. A mãe dela me perguntou o que eu planejava fazer a seguir e eu disse a verdade. Já cancelei tudo, o quarto, as atividades, até o voo dela de volta. Agora ela está por conta própria. A senhora Thompson ficou em silêncio por um momento antes de dizer: honestamente, Jason, não te culpo. Ela precisa crescer e lidar com a bagunça que ela fez. O pai dela ligou em seguida. Agora, o senhor Thompson não é o tipo caloroso e tagarela como a esposa. Ele é mais direto. Quando eu disse a ele o que a Lisa fez, as primeiras palavras dele foram: isso é ridículo. Ela tem 28 anos, não 18. Ela sabe o que está fazendo. Então ele acrescentou: bom, Jason, eu posso te dizer o seguinte: não vamos resgatar ela. Ela fez essa bagunça e pode limpar sozinha. Ouvir isso foi tão satisfatório. Foi como uma validação, não só pelo que eu passei, mas pela decisão que tomei de cortá-la. Mais tarde naquele dia, a Lisa deve ter percebido que os pais dela não estavam vindo ao resgate porque as mensagens começaram a chegar de novo. No começo, ela ainda estava tentando se fazer de vítima. Por que você está contando para os meus pais? Isso é tão imaturo, Jason. Isso é entre nós. Mas então, quando ela percebeu que os pais dela não iriam mandar dinheiro para ela pegar um voo de volta, o tom mudou. Jason, por favor, eu não queria que as coisas chegassem tão longe. Eu só precisava de um espaço para resolver as coisas. Então, Jason, podemos conversar? Eu cometi um erro e preciso da sua ajuda. Desculpa. Ok, só me ligue de volta para que possamos resolver isso. Resolver isso? Eu não sou o que quebrou nada. Ela que mentiu, tramou e me traiu. Em um ponto, ela até tentou me fazer sentir culpado. Você realmente vai me deixar aqui, sozinha, depois de 3 anos juntos? Isso é tão frio, frio, vindo de uma mulher que não teve problema em sabotar tudo e usar meu dinheiro para fazer festas com outros caras. A audácia era surreal. Eu não respondia a nada disso, nem o jogo de culpa, nem as desculpas falsas, nem as tentativas patéticas de jogar a culpa em mim. Em vez disso, bloqueei o número dela. Eu queria poder dizer que isso foi o fim, mas a Lisa encontrou outras formas de me contatar. Ela começou a me enviar e-mails, me mandar mensagens nas redes sociais e até tentou usar o telefone da Taylor para me ligar. Falando em Taylor, não sei o que ela tem na cabeça. Parte de mim quer acreditar que ela não sabia toda a história, mas ao mesmo tempo, ela tinha que saber que algo estava errado. De qualquer forma, não estou interessado em ouvir as desculpas dela. No momento, a Lisa ainda está presa no resort. Os pais dela se recusaram a enviar qualquer dinheiro, e pelo que a senhora Thompson me contou, a Lisa não tem dinheiro suficiente na própria conta para comprar um voo de volta. Para todos que disseram que eu deveria contar para os pais dela, obrigado. Foi tão bom ter o apoio deles e saber que eu não estava louco por ficar tão irritado com o que aconteceu. Toda essa situação foi um alerta para mim. Passei 3 anos com alguém que claramente não me valorizava e estou cansado de arranjar desculpas para ela. A Lisa pode ficar em Miami e descobrir como voltar para casa sozinha. Obrigado novamente por todos os conselhos e apoio. Me avisem se quiserem mais atualizações. Algo me diz que isso ainda não acabou. Atualização 2. Oi, Reddit. Estou de volta com outra atualização. E confiem em mim, é uma loucura. Antes de entrar na nova bagunça que descobri, quero contar o que aconteceu com a Lisa depois da última atualização. Então, depois que eu cancelei tudo, a estadia no hotel, as atividades e o voo de volta, a Lisa ficou presa no resort. Os pais dela se recusaram a ajudá-la e ela não tinha dinheiro suficiente na conta para comprar um novo voo de volta. Eu acho que ela gastou a maior parte tentando manter as aparências enquanto fazia festas com os amigos e com aqueles caras aleatórios. Pelo que eu ouvi, graças a amigos em comum que não resistiram em contar os detalhes, a Lisa passou alguns dias tentando descobrir como voltar. Ela tentou pedir ajuda para Taylor, mas até a Taylor deu as costas nela no último minuto. Aparentemente, ela voltou para casa mais cedo sem nem avisar a Lisa. Eventualmente,
a Lisa conseguiu pegar dinheiro emprestado de uma amiga dela que se sentiu mal por ela. Mas isso não veio sem condições. A amiga fez com que ela pagasse cada centavo de volta em uma semana depois de chegar em casa, o que colocou a Lisa em uma situação financeira ainda pior. Ela tem ficado bem quieta nas redes sociais desde então. De qualquer forma, depois que a Lisa conseguiu voltar para a cidade, eu ainda sentia que havia mais na história. Algo sobre os caras nas histórias do Instagram dela continuava me incomodando. Então, decidi investigar um pouco mais. Foi quando encontrei o Brandon. Ele era um dos caras no resort, mas eu não o reconheci como um cara qualquer. Eu sabia que já tinha visto ele em algum lugar antes, e me ocorreu. Ele é o supervisor dela no trabalho. O perfil dele no Instagram era público, e assim que comecei a rolar a página, as peças começaram a se encaixar. O Brandon tinha várias fotos com a Lisa. Algumas eram de eventos de trabalho, que poderiam ser inofensivas, mas outras nem tanto. Havia fotos dele saindo para jantar, fazendo trilhas juntos e até em um bar na cobertura. As legendas não eram particularmente românticas, mas não precisavam ser. A linguagem corporal dizia tudo. Havia uma foto do Brandon, da Lisa e do Taylor em um restaurante chique. Foi postada na mesma noite em que o Taylor colocou uma história dizendo Noite das Garotas. Lembra daquela noite que mencionei antes, quando a Lisa mentiu dizendo que estava trabalhando até tarde e o Taylor postou uma história de jantar? Acontece que o Brandon também estava lá. Era como se todas as mentiras que a Lisa me contou estivessem se desmoronando em tempo real. Não consegui deixar passar. Então, decidi mandar uma mensagem direta para o Brandon. Mantive curto e direto. Ei, Brandon, acho que precisamos conversar. Parece que ambos estamos vendo a mesma garota. Para o crédito dele, o Brandon respondeu imediatamente. No começo, ele parecia confuso, mas assim que enviei as capturas de tela das minhas mensagens com a Lisa e fotos de nós dois, o tom dele mudou rapidamente. Ele me ligou no mesmo dia e tivemos uma longa conversa. Acontece que o Brandon não tinha ideia de que a Lisa estava em um relacionamento. Ela disse que era solteira e queria levar as coisas devagar porque estava focada na carreira. O Brandon admitiu que estava interessado nela há um tempo, mas não tomou nenhuma atitude, porque, como supervisor dela, não queria ultrapassar limites profissionais. No entanto, a Lisa estava fazendo de tudo para borrar essas linhas. O Brandon compartilhou alguns detalhes reveladores. Ele me disse que a Lisa o convidava para sessões de brainstorming do trabalho, convenientemente marcadas em restaurantes bons ou cafeterias, em vez de no escritório. Ela deixava dicas de como era difícil encontrar alguém que a entendesse e de como admirava a ética de trabalho dele. Uma vez, ela até pediu para ele a levar para casa depois de um evento da equipe, porque ela havia esquecido o carro em casa. Ela passou toda a viagem falando sobre como se sentia estagnada em sua vida pessoal e precisava de uma mudança. Olhando para trás, o Brandon disse que sempre sentiu que a Lisa estava empurrando os limites, mas não pensou muito nisso na época e deixou acontecer até que ele se pegou namorando com ela. Ele não estava planejando ir a Miami com eles, mas ela o convenceu de que não causaria nenhum dano, já que seriam um grupo e não haveria cochichos sobre os dois especificamente. Agora, ele percebe que ela estava preparando ele como um plano B, ou talvez como o plano principal, dependendo de como as coisas acontecessem comigo. Quando Brandon e eu comparamos nossas anotações, tudo começou a fazer sentido. As noites de trabalho até tarde, provavelmente ela estava com o Brandon. O fim de semana em que ela disse estar cansada demais para sair. Esse foi o mesmo fim de semana em que o Brandon postou uma foto dela e do Taylor no brunch. A viagem para Vegas que o Brandon a convidou como parte de um retiro da empresa. A Lisa fez parecer que estava visitando os pais. Até o Taylor estava no esquema. Sempre que a Lisa precisava de uma história falsa, o Taylor estava lá para apoiá-la. Era como se eles tivessem planejado tudo e me vissem como um namorado idiota que acreditava em cada palavra. O Brandon estava tão furioso quanto eu. Ele disse que se sentiu traído e envergonhado, não apenas como supervisor dela,
mas como alguém que achava que a Lisa realmente estava interessada nele. Ele até se desculpou comigo, o que foi surpreendente, mas apreciado. Terminamos a ligação concordando que a Lisa precisava enfrentar as consequências de suas mentiras. O Brandon disse que iria descobrir como lidar com a situação no trabalho, mas também queria confrontar a Lisa sobre tudo. Eu disse a ele que estava dentro, o que fosse necessário para garantir que ela não pudesse continuar fazendo isso com as pessoas. Desde aquela ligação, o Brandon e eu temos ficado em contato, compartilhando mais detalhes e planejando nossos próximos passos. A Lisa não tem ideia de que o Brandon e eu estamos conversando. E honestamente, estou ansioso para ver a reação dela quando a verdade vier à tona. Quanto ao Taylor, também já terminei com ela. Ela é tão culpada quanto a Lisa nisso tudo. E eu não tenho interesse em ouvir suas desculpas. A Lisa, claro, ainda está tentando me alcançar. Ela enviou e-mails, mensagens de números aleatórios e até tentou deixar mensagens de voz. Sua última desculpa foi: Jason, eu não queria que isso acontecesse. Por favor, podemos conversar? Não, Lisa, não podemos. Eu vou manter todos atualizados à medida que as coisas se desenrolam. Obrigado por ficarem comigo através dessa bagunça. Foi uma jornada e tanto, mas pelo menos finalmente estou vendo a verdade. 2. Atualização 3. Ei, Reddit, estou de volta com a atualização final, espero, para essa bagunça insana. Prepare-se, porque esta é a mais satisfatória até agora. Depois de tudo o que Lisa fez, as mentiras, a manipulação, a vida dupla, era hora de alguma responsabilidade real. Me juntei a Brandon, o supervisor dela e o cara secreto, para expô-la pelo que ela realmente é, e funcionou melhor do que eu esperava. Brandon e eu planejamos nosso próximo movimento com cuidado. Não queríamos parecer vingativos ou descontrolados, então decidimos que a melhor forma de confrontar Lisa seria dar a verdade de uma vez por todas. Brandon concordou em marcar uma reunião com Lisa sob o pretexto de discutir assuntos de trabalho. Enquanto isso, eu entraria na chamada como um convidado surpresa. Quando a reunião começou, Lisa parecia completamente surpresa. Ela gaguejou algo como: "O que ele está fazendo aqui?" Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Brandon e eu expomos tudo. Mostrei capturas de tela das nossas mensagens, fotos nossas juntos e até postagens antigas de aniversários para provar que estávamos em um relacionamento de longo prazo. Brandon compartilhou o lado dele da história, como ela vinha se aproximando dele no trabalho, convidando-o para sair sob o pretexto de sessões de brainstorming e mentindo sobre ser solteira. Nós dois a confrontamos sobre as mentiras que ela contou para cobrir suas ações, incluindo como ela usou Taylor para ajudá-la em sua trama. No começo, Lisa tentou negar tudo. Ela continuava dizendo: "Isso é um mal-entendido e vocês estão exagerando." Mas, conforme fomos mostrando mais provas, ela desabou. "Eu não queria que fosse assim." Ela chorou. "Eu só me senti presa e não sabia o que fazer. Eu não aguentava mais." "Presa?" "Você não estava presa, Lisa. Você estava equilibrando duas pessoas que confiavam em você enquanto mentia para todo mundo ao seu redor. Isso não é estar presa. Isso é ser egoísta." Brandon foi igualmente direto. "Você percebe quantos limites você ultrapassou? Você não mentiu apenas para mim. Você colocou minha reputação no trabalho em risco. Me fez parecer um idiota." Lisa não teve resposta. Ela apenas ficou lá, chorando e murmurando desculpas. Mas, naquele momento, nenhum de nós se importava. Depois do confronto, Brandon levou o caso ao RH. Ele explicou como Lisa vinha se aproximando dele de maneira inadequada e manipulando o relacionamento profissional deles. Para piorar as coisas para ela, outros colegas começaram a se manifestar com suas próprias histórias sobre o comportamento de Lisa. Aparentemente, Lisa não era exatamente popular no trabalho. Ela tinha a reputação de ser falsa e manipuladora, mas a maioria das pessoas só ficava quieta para evitar drama. Mas depois que Brandon fez a denúncia,
Isso abriu as portas para tudo. Em uma semana, Lisa foi demitida. O motivo oficial? Violação das políticas do local de trabalho. Ela tentou lutar contra isso, mas as provas contra ela eram esmagadoras. Ser demitida foi só o começo da queda de Lisa. A palavra se espalhou rapidamente sobre o que ela fez, e seus amigos começaram a cortar laços com ela, um por um. Taylor, sua suposta melhor amiga, a largou como um péssimo hábito. Pelo que ouvi, Taylor estava mais preocupada em proteger sua própria reputação do que apoiar Lisa. Os pais de Lisa também não foram mais simpáticos. Depois que eu contei tudo a eles e os mantive atualizados depois, começaram a ver a verdadeira face dela. Sua mãe me ligou alguns dias atrás para se desculpar novamente pelo comportamento de Lisa, dizendo: "Eu não sei onde erramos com ela." Até o pai dela, que raramente se envolve em drama pessoal, disse a Lisa que ela precisava consertar sua vida e parar de culpar os outros pelos seus erros. Lisa está completamente isolada agora. Seus colegas de trabalho, ou agora ex-colegas, não querem saber dela. Seus amigos a abandonaram e seus pais estão cansados da palhaçada dela. Quanto a mim, sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Por 3 anos, eu achei que estava construindo um futuro com alguém que me amava e me respeitava. Agora vejo o quão errado eu estava. Mas, em vez de me sentir amargurado, me sinto livre. Tenho me concentrado em mim mesmo e tem sido incrível. Reservei uma viagem solo para Miami. Sim, a viagem que eu deveria ter feito com Lisa. E foi tudo o que eu precisava. Surf, trilhas e apenas aproveitar minha própria companhia me fez perceber o quanto eu estava me negligenciando enquanto tentava agradar alguém que não merecia isso. Brandon e eu mantivemos contato. Ele está bem, embora tenha admitido que tem sido estranho lidar com a repercussão no trabalho. Ele me disse que está usando essa experiência como um lembrete para manter limites mais rígidos no futuro. Honestamente, eu respeito o cara. Ele foi tão vítima da manipulação de Lisa quanto eu. Mesmo depois de tudo, Lisa não parou de tentar entrar em contato comigo. Ela tem me enviado e-mails, mensagens de contas aleatórias e até apareceu no meu apartamento uma vez. Quando a vi na minha porta, eu nem deixei ela entrar. Saí de casa e pedi para ela ir embora. Ela começou a chorar e dizendo que estava arrependida de tudo e que só queria conversar. Lisa, eu acho que você não entende. Eu disse, não há mais nada para conversar. Você mentiu, você me traiu e manipulou todos ao seu redor. Não me importo com suas desculpas. Você fez suas escolhas e agora tem que viver com as consequências? Ela implorou para que eu a perdoasse, dizendo que mudaria e faria as coisas certas, mas eu não acreditei. Isso não é sobre perdão, Lisa. É sobre respeito. E você perdeu todo o meu.